Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast. Hoje vamos falar com a Raquel Figueiredo, aluna de segundo ano de licenciatura em Física da Universidade de Coimbra. Então, Raquel, o que tu fazes além de Física? Fazes Física e... Sim, para além de estudar Física, estou no segundo ano, como disseste, mas também estou na turma feminina da Universidade de Coimbra, que se chama Mondinas. Mondinas. Então, o nome é bem engraçado. Qual seria a origem do nome? Então, o nome Mondinas, segundo sei, significa ninfas do Mondego. E acho que a ideia surgiu porque na altura que estávamos a criar, estávamos não, pronto, as fundadoras da Tuna estavam a criar a Tuna, queriam que fosse esse o tema, Ninfas do Mondego. E estavam a brincar com o nome Mondego, e acho que foi o pai de uma das fundadoras que nesse jogo de palavras sugeriu assim Mondeguinas e pronto, ficou. É bem interessante, porque também atrela um pouco da história da cidade de Coimbra, certo? Exatamente, sim. Que é um bocado a ver também com a Tuna, que faz uma, de certa forma, faz com que tenha uma preservação da história portuguesa nas suas músicas. Então, Sim, sim. o que que lhe fez entrar na Tuna? Qual foi o seu motivo, seu principal motivo? Pronto, eu sempre estudei música, eu entrei no conservatório quando tinha 10 anos e comecei a aprender violoncelo e a música sempre esteve muito na minha vida, então mesmo antes de entrar na universidade eu já sabia que queria ir para uma tuna, já tinha ouvido falar, pronto, não tinha muito conhecimento sobre o que eram tunas e assim sabia que eram grupos musicais, então eu sempre soube que queria entrar numa tuna quando fosse para a universidade, porque não queria perder essa parte da música. E as Mondinas em específico foi porque na altura, quando eu entrei no primeiro ano, quando era caleira, conheci uma amiga minha que também queria muito entrar numa tuna e ela tinha um bocadinho mais de conhecimento destas coisas de tunas que eu, na altura, e disse: conheço uma muito fixe, que é as Montinas, não sei o quê, vamos lá ver um ensaio. E pronto, eu fui ver um ensaio e gostei imenso e fiquei lá. Ah, bem interessante. E sobre, no caso, um pouco da tua trajetória musical, começaste a ter contato com a música muito cedo? Sim, acho que sim, relativamente. Eu aprendi violoncelo, comecei a aprender quando tinha 10 anos, porque eu estava no quinto ano, e andei no conservatório até o 12º, saí mais ou menos quando tinha 16, acho que foi 16, 17, não, 16. E depois também aprendi piano sozinha, porque o meu irmão tocava piano e eu tinha um piano em casa, então comecei a sentar-me lá e a aprender. E depois, quando entrei na Tuna, aprendi baixo, que é o que eu toco agora. Então, pronto, eu sempre estive muito ligada à música, desde pequena, e é uma coisa que eu gosto muito, por isso. Bem interessante, conseguiste fazer a continuidade mesmo hum, Uhum. no, na universidade. E como tu fizeste para entrar na Tuna? Quando eu fiz para entrar, foi aquilo que eu disse há bocadinho, pronto, fui ver um ensaio e, e gostei muito. E quando entras, não sei como é que é nas outras tunas, mas nas montinas, quando queremos entrar na tuna, pronto, vamos ver o ensaio, não sei o quê. Uhum. E depois há uma espécie de uma mini audiçãozinha, só para, nada de especial mesmo, uma coisa muito levezinha, só para ver onde é que a pessoa se encaixa em termos de voz e de instrumento, é-lhe dado um instrumento, pronto. E para ver onde é que encaixa a voz, porque nós temos vários naipes na tuna de voz, ou seja, vários tipos de vozes mais agudas, mais graves, vozes intermédias. Pronto, então há essa mini audiçãozita que toda a gente tem no início e pronto, depois já estamos dentro. Ah, certo. Era justamente para perceber se tinha algum processo de seleção formal, mas é bem interessante que seja descontraído, porque provavelmente Sim, super descontraído. causa uma sensação bem agradável para todos, não fica nada muito pressurizado. E como costumam atuar na Aham. turma? Nós costumamos atuar em várias situações. Atuamos sempre em, em eventos mais académicos, como o Sarau, a Semana Académica ou Queima das Fitas, a Latada, pronto, esses nós costumamos sempre atuar, como as outras turmas. Mas também atuamos noutros sítios, como os festivais de outras tunas, sejam aqui de Coimbra ou de outra zona do país. Mas também podemos atuar em festas, por exemplo, de conselhos, que nos enviem convites. Pronto, depende muito para que é que nos convidam. Normalmente enviamos um convite e depois nós preenchemos com a nossa disponibilidade e conforme temos pessoas ou não para a atuação, aceitamos e vamos atuar. E vocês costumam ter algum festival fora de Coimbra?
seja em alguma região como em Sim, Lisboa, sim, sim. Porto, com as outras Sim, isso tunas? é uma coisa muito comum, e não é só para a nossa tuna, é para todas, a ver que temos festivais e viajamos assim pelo país para ir aos festivais dessa tuna. Por exemplo, no primeiro semestre nós fomos a Évora, ao festival que se chama Badalo, da tuna dos Seis Dedos, fomos como tuna convidada, e fomos, pronto, viajámos até Évora e fomos lá ao festival deles. Isso acontece muito e também acontece quando temos o nosso festival aqui em Coimbra, trazermos tunas de outras zonas do país. Ah, muito giro. E falando agora um pouco mais da organização da tuna, como costuma-se organizar a estrutura das mondeguinhas? Pronto, a estrutura das Monteguinas, posso falar assim mais em duas partes, que é a parte mais logística, que é, temos vários departamentos, acho que se pode chamar assim, que é, temos organizados, por exemplo, temos a direção, o artístico e várias comissões dentro da Tuna. Por exemplo, a direção é tudo o que trata a parte mais legal, mais burocrática da Tuna, mais financeira também, mexe com o dinheiro da Tuna e etc. A parte do artístico são as pessoas que coordenam a parte musical da Tuna, ou seja, as pessoas que aceitam ou não as atuações, que ensaiam as pessoas, que escolhem o repertório para cada atuação. É realmente a parte artística da Tuna. E depois as comissões organizadoras podem ser, por exemplo, agora fizemos 30 anos, temos uma comissão organizadora dos 30 anos, que organizou uma gala, organizou todo um evento para celebrar os 30 anos. Também temos a comissão organizadora do Canto da Sereia, que é o nosso festival, que também organiza o festival, pronto. E também temos o departamento de imagem e comunicação, que é a parte que trata as redes sociais da Tuna. E pronto, essa é a parte mais logística que a Tuna se divide. Também temos outra divisão, que é, nós somos uma Tuna praxística, e por isso há uma hierarquia dentro da Tuna. Há caloiras e há mondeguinas, não somos todas mondeguinas, mas há mondeguinas caloiras e mondeguinas mondeguinas, pronto. Dentro das caloiras já há uma divisão também, que são as sílfides e as ondinas. A única diferença é que as ondinas sobem a palco e já podem atuar e já podem ter cargos na direção e no artístico. Claro que uma caloira nunca pode ser presidente da Tuna, não é esse o cargo dela na direção, mas pode ter um cargo na direção. E depois também temos as sereias, que são mondeguinas que já não estão ativas, são mondeguinas que já rasgaram, já estão nas suas vidas, já estão a trabalhar, já não fazem parte da Tuna ativamente, apesar de poderem vir a atuações e são muito conectadas à Tuna ainda, mas já não podem prestar as caloiras, por exemplo, já não têm cargos na direção, no artístico, pronto, são mondeguinas que já não estão ativas, são sereias. Pronto, é essa a nossa divisão. É bem interessante, porque principalmente, creio eu, né, a pensar de quem vê de fora, não tem a ideia do quão organizado é a parte estrutural do Matuna. Uhum. E essa pergunta pode ser um bocado redundante, mas qual o foco principal musical da vossa turma? Pronto, o principal objetivo da nossa tuna, e da maior parte das tunas também, é a divulgação da música tradicional portuguesa. A maior parte das músicas que nós cantamos fazem parte da música tradicional portuguesa, apesar de também cantarmos muitos originais nossos, que são músicas que foram criadas por membros das Monguinas ao longo dos anos que a tuna esteve pronto, criada. E há alguma tradição própria da vossa tuna? Sim, temos imensas tradições dentro da tuna. Uma delas que eu posso dizer é, por exemplo, nós temos uma coisa muito gira com as caloiras, que é sempre que haja alguma coisa que envolva uma refeição em contexto de tuna, um almoço, um jantar, por exemplo, vamos a um festival e oferecem-nos um jantar. Sempre que é para comer, as caloiras têm que fazer uma música para pedir para comer. Há a Mondonga, que é chefe de praxe, que é uma das manguinas. Hum. E acho que é uma tradição mesmo gira, porque também ajuda um bocadinho a impulsionar a criatividade para fazer as músicas e assim, não é? A música ela é inédita, no Sim, momento. sim, as caloiras fazem a música, elas escrevem a Ah, música. interessante. E já houve alguma improvisação, tipo, irem totalmente às cegas Sim, e imensas vezes. tocarem? Imensas vezes, imensas vezes. Às vezes, supostamente a música é para fazer na hora de comer. Tipo, não andar uns 10 minutos e as caloiras têm que pegar numa música qualquer conhecida e mudam a letra para pedir para comer.
Só que eu, quando era caloira, nós fazíamos a música um bocadinho antes para termos mais tempo para decorar a letra, porque temos que ser a letra de cor. E Claro, às vezes claro. fazíamos um bocadinho de batota e fazíamos a música um bocadinho antes. Mas outras vezes pegávamos assim uma partida que faz parte da praxe. Pronto, a nossa praxe é assim, não é como as praxes dos recursos, é tipo um dia marcado e vais à praxe e estás ali e estão a gritar contigo. A praxe é Uhum. contínua e é tipo este tipo de coisas. Esta música é uma praxe para as caloiras. Ah, Uh, e, e é claro que às vezes trocávamos o passo e diziam: nós queremos que seja esta música, e depois já tínhamos feito outra, tínhamos que fazer à pressa e ficava tudo à pressa e ficava toda uma confusão e tínhamos que improvisar. Mas pronto, é muito giro. uma parte bem engraçada. E sobre agora mais da parte da organização, novamente, como se realizam os ensaios da Tuna? Os ensaios da Tuna, pronto, são divididos maioritariamente em dois momentos, que é o momento de laboratório e o momento de formação. No laboratório é uma parte onde há mais ensaio individual de cada instrumento. Juntam-se as naipes de cada instrumento, por exemplo, as guitarras juntam-se todas num cantinho, os cavaquinhos noutro, e vão tirando dúvidas. Eu não consigo fazer este acorde muito bem nesta música, como é que vocês fazem? Ou dúvidas de voz, não sei muito bem como é que se canta esta música nesta parte. Um, Pronto, são assim ensaios que são ensaios mais entre menos pessoas, estamos todos no mesmo sítio, mas separamos-nos um bocadinho para treinar mais na parte. E depois a parte de formação é quando nos juntamos todas juntas e tocamos todas juntas e vemos como é que realmente soa tudo em conjunto. E a partir daí, depois o artístico ensaia as pessoas todas. É bem interessante que é bastante descontraído, creio eu. Não é algo nada muito Uhum. formalizado que deixa bem à vontade quem, por exemplo, nunca teve um contato com o instrumento ou algo do tipo. Sim, sim. Sim, a maior parte das pessoas que entram na Tuna não têm qualquer conhecimento musical. Tipo, não sabem tocar nenhum instrumento, nunca tiveram aulas e não é por isso que deixam de entrar, porque nós aprendemos, ensinamos sempre Sim, lá sim. tudo. E isso não é mesmo de todo um impedimento. E aproveitando essa relação com os estudantes, como tu dirias que a Tuna ela se relaciona com os estudantes em termos de se organizam eventos para que consigam atrair mais para serem membros das Tunas ou que façam parte justamente do convívio? Sim, eu acho que estudantes e tunas é uma coisa mesmo que está de mão em mão, porque primeiro, tunas são estudantes. Os tunas são compostas por Totalmente. estudantes, logo aí, pronto. E claro que há sempre, tipo, não há nenhum estudante que nunca tenha ouvido falar de uma tuna ou que nunca tenha visto uma atuação de uma tuna, porque há sempre um festival, ou então no início do ano, recepções a caloiros, tem quase sempre uma tuna a tocar ou várias tunas a tocar. O sarau académico, que é logo no início do ano também, são as tunas todas a tocar. Na Câmara também tocam sempre tunas. As tunas fazem convívios, por exemplo, na Associação Académica, há sempre convívios de tunas também. Portanto, eu diria que estão bastante interligados e que toda a gente já ouviu falar, pelo menos uma vez. E sobre agora a relação com o tempo, tu já falaste que não tiveste tanto problema, já que vieste do observatório, já sabias mais ou menos como organizar o teu tempo com relação a tudo. Uhum. Mas em algum momento tu já pensaste em desistir pela pressão ou algo do tipo? Opa, o tempo é uma coisa que custa um bocadinho a gerir, principalmente no início. Custa um bocadinho porque, pronto, eu também estou num curso que exige um bocadinho de dedicação e tempo para estudar, Exato. por isso também nem sempre é fácil gerir, mas isso também é uma coisa que vai-se aprendendo com o tempo. E pronto, eu também já estava um bocadinho habituada, também é verdade, mas desistir nunca, nunca me passou pela cabeça, porque, pronto, para além de ser uma coisa que me dá muito gozo, até me tira um bocadinho a pressão da universidade, é uma coisa que até ajuda nisso e não dá mais. Se bem que às vezes, claro que há sempre momentos mais tensos e como eu também estou no artístico, também tenho cargo no artístico e na direção, às vezes estou um bocadinho apertada porque o artístico realmente é um cargo que dá trabalho, porque é preciso muita Uhum. preparação e não é nada fácil ensaiar 40, 30, 50 pessoas, seja quantas forem, Nossa. prepará-las para uma atuação e depois corre tudo mal, quem é que é a culpa? É o artístico. Pronto, é uma questão de gestão de tempo e pá, desistir não, nunca passou pela cabeça.
Isso é excelente, até porque dá para perceber que tem um bocado de responsabilidade também. Sim, estar numa tuna é um hobby, mas também é mesmo de grande responsabilidade, porque no fundo são as pessoas da tuna que fazem com que a tuna continue, não é? Tipo, se as pessoas não trabalharem, se não tiverem os seus cargos e não os levarem a sério e não levarem como uma responsabilidade, ninguém faz nada, não é? Não, não há artístico, não há direção, não há departamento de imagem, não há nada. Pronto, Ah, então a tuna não claro, claro. funciona. É uma responsabilidade grande. E sobre essa continuidade no futuro, tu pensas em continuar na Tuna até o final da licenciatura e, quem sabe, tornar-se uma sereia? Sim, uh, tornar-se uma sereia é uma coisa um bocado inevitável, porque acho que toda a gente acaba por se tornar sereia quando acaba o curso, quando vai trabalhar, quando vai à sua vida. Pronto, já não tem mais nada relacionado com a vida académica, não faz muito Uhum. sentido continuar na tuna. Normalmente isso acontece quando as pessoas têm o rasganço, o que não é uma coisa obrigatória, o rasganço não é nada obrigatório, isso é uma decisão pessoal, mas é o normal, é o mais comum. As pessoas quando rasgarem tornam-se sereias e sim, eu pretendo rasgar, portanto, quando acabar o curso, quando já não tiver mais nada, pretendo, pronto, fico a tornar-me uma sereia também. Boa. E sobre as sereias, há alguma confraternização especial entre elas, que sejam feitas pelas próprias mondeguinas ou ondinas? A confraternização com a tuna, elas estão sempre presentes, apesar de não serem membros ativos, são membros ainda que estão presentes, ainda podem ir a atuações, festivais, já não Uhum. têm a responsabilidade nem a obrigatoriedade de o fazer. Mas acontece imenso, diria sempre até. Temos pelo menos uma sereia nas nossas atuações. Já não estão ativos, já não participam ativamente na tuna, mas são membros que ainda estão presentes e, por exemplo, em eventos como agora aos 30 anos, que foi há pouco tempo, vieram sereias desde a primeira geração de Mandinas, sereias fundadoras da tuna. Portanto, eu diria que todas as gerações se conhecem um bocadinho, umas mais, outras menos, mas são, pronto, é, não estão ativas na tuna, mas estão sempre lá, pronto. É muito bom, porque tu consegues também ter uma perspectiva que dá para continuar, que dá para continuar, digamos assim, a participar da Tuna e também seguir a tua carreira, até porque é algo que com certeza Uhum. mexe um bocado com o emocional. E sobre, no caso, o verão, já que estamos no verão, né? O quão atarefada a Uhum. Tuna fica durante o verão comparativamente com o resto do ano? Pronto, comparado com o resto do ano, o verão é um momento mais de pausa, porque não há tantas atividades, principalmente académicas. No verão não há praticamente nada académico, portanto também não temos tantas atuações, tantas coisas. Provavelmente o verão para-se sempre um bocadinho, tem-se também uma espécie de umas férias, apesar de, por exemplo, nós no fim de semana passado fomos a um casamento de uma sereia tocar lá, por exemplo. Também pode acontecer. E também há uma coisa no verão, que é a digressão. São uns diazinhos que a tuna vai passar a outra parte do país e fica lá a arruar, a arruar é tocar na rua e é muito divertido, é muito giro. E é mais isso que acontece no verão, não costuma haver muitas atuações, apesar de haver uma ou outra, de vez em quando, um festival qualquer que nos convidam, a um casamento de uma sereia, por exemplo, e depois Uhum. há sempre a digressão. E também sobre atividades extracurriculares. Caso tu não tivesse seguido a Tuna, tu tens alguma atividade que poderia vir naturalmente, pintura ou desporto? Opa, isto é. Imagina, eu de certeza que era qualquer coisa com música, porque é uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida e que eu sempre soube que não queria que saísse. Portanto, se eu não estivesse numa tuna, teria alguma coisa relacionada com música. Talvez tipo na orquestra, porque eu toco violoncelo, então também já estive numa orquestra há muitos anos e tive 4 anos numa orquestra. Acho que Uhum. consegui ir para uma orquestra outra vez. Portanto, alguma coisa relacionada com música, de certeza que era. Não sou muito ligada ao desporto, portanto, também acho que era isso, se não fosse a tuna. E sobre também a música, eu nem cheguei a perguntar, por acaso, por que baixo, exatamente? Porque tu tocavas, tu tocas, quer dizer, perdão, violoncelo e Uhum. piano, mas creio, entre o violoncelo e o baixo até tem uma certa ligação.
mas Uhum. eu continuo não a perceber um bocado. Pois, é assim, quando nós entramos na Tuna, o artístico faz a tal mini audiçãozinha, para saber mais ou menos onde pôr. E também, na altura que eu fiz a minha audição, elas perguntaram-me o que é que eu tocava e eu disse. E depois elas puseram-me no baixo, porque tem algumas semelhanças com o violoncelo, é de Sim, sim. cordas, e já tenho alguma facilidade em aprender cordas, porque cordas são todas um bocadinho semelhantes, não são Uhum. iguais, mas são um bocadinho semelhantes, e acho que quem toca algum instrumento de cordas tem mais facilidade em tocar outro de cordas que, por exemplo, um de sopros. Pronto, acho que foi esse um bocadinho o motivo pelo qual eles me puseram no baixo, mas funciona um bocadinho assim, para escolher os instrumentos para as pessoas. Depende um bocadinho do que é que elas já sabem tocar e também da necessidade da tuna no momento. Por exemplo, se agora estamos com uma escassez de guitarras, entra uma rapariga que não toca nenhum instrumento, está aberta a aprender tudo. Para onde é que ela vai? Guitarras, pronto. Também depende um Uhum. bocadinho do que é que a tuna está a precisar no momento. E pronto, foi assim que eu aprendi, que eu comecei a aprender baixo. Certo. E por último, mas não menos importante, eu acho que essa é a pergunta mais engraçada do podcast. Qual o próximo evento local que nós podemos nos encontrar? Ui, Creio eu que não é proximamente no, local. creio eu que não é no verão. Pronto, se for a digressão, eu não sei se posso revelar a localização da digressão já. Não sei, eu não sei se posso. Na digressão, pronto. Ok. Podem sempre, se estiverem atentos ao nosso Instagram, nós devemos revelar o lugar da digressão e aí podem sempre nos ouvir a tocar nas ruas. Hum, Mas qual é que é o próximo? O próximo ainda não está marcado, mas provavelmente é um evento das primeiras semanas do ano, próximo ano letivo. do próximo ano. Ok. Bom, muito interessante. Muito obrigado, Raquel, pelo seu depoimento na Tsuna. E chegamos ao fim de mais um episódio do Physicast. Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais e nos seguir nas mesmas. E até a próxima.